Boa noite, pessoal. Nesse vídeo nós gravamos sobre o que é teodolito e como foi a construção do teodolito. Nesse vídeo nós explicamos sobre a história e como nós fizemos o teodolito e como nós aplicamos os cálculos. Bom, relacionando agora um pouco a matéria estudada com o teodolito, nós podemos dar destaque principalmente às razões trigonométricas, pois a partir dela nós conseguimos conquistar nosso objetivo, ou seja, descobrir a altura realmente do prédio. Com o teodolito nós encontramos um ângulo, o ângulo dele com relação ao topo do prédio, que nós queremos descobrir a altura no caso. E quando a gente tem esse ângulo, a gente consegue utilizar ele em uma das razões trigonométricas, que são o seno de um ângulo, ou seja, por exemplo, o seno do alfa. O seno do alfa ele é igual ao cateto oposto ao alfa sobre a hipotenusa. O cosseno, que é igual ao cosseno de alfa, por exemplo, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, por exemplo, tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E para a gente conseguir descobrir a altura, que é o nosso objetivo desse prédio, a gente precisa usar uma dessas razões. E a razão que a gente usa é a tangente. A tangente ela nos permite descobrir essa altura, pois a tangente do ângulo encontrado, como já dito, é igual ao cateto oposto, que é a altura sobre o adjacente, que é o que a gente tem que medir também para conseguir realizar esse cálculo, que é a distância do teodolito até o prédio que a gente quer descobrir, essa altura. Então, essa matéria tem muito a ver com o teodolito, porque como ele nos permite achar um ângulo, a gente consegue colocar em prática essas razões trigonométricas e aplicar na vida real. Oi gente, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre a história do teodolito. Há muitos séculos atrás, as pessoas vêm realizando medições de ângulos para ajudar nas construções. Estima-se que os egípcios utilizavam um instrumento muito parecido com o teodolito, chamado groma, para ajudar nas construções das pirâmides. Além disso, tem registros que os romanos também utilizavam um instrumento parecido, chamado drópita. E ele era usado para os mesmos fins do teodolito e da groma. Em 1571 foi criado um instrumento chamado teodolitos, que seria uma espécie de um teodolito primitivo. Ao passar dos anos, o teodolito foi sendo melhorado, foi sendo aprimorado, até chegar no teodolito de hoje, como ele é atualmente, tendo mais precisão na hora da medição dos ângulos. Bem, basicamente para a gente montar esse teodolito, a gente utilizou 3 pedaços de madeira colado a uma parte superior de uma garrafa PET que a gente cortou e colou com cola quente. E em cima a gente colou com a tampinha de garrafa sobre um pedaço de uma caixa de papelão. A gente até colocou um desenho sobre ela. E para fazer o teodolito a gente pegou um canudo colado a uma garrafa PET e preso por um parafuso e com uma régua. Bom, hoje eu vim explicar o processo de montagem do teodolito. Nosso primeiro passo foi pegar o papelão e cortar as bordas dele. E depois disso a gente dobrou o papelão no meio. Com o transferidor, a gente posicionou na aresta do papelão e colamos com cola quente. Com a ajuda do professor, a gente furou a tampinha de garrafa e para fixar a tampinha de garrafa no meio do transferidor, a gente usou um parafuso. Após isso, a gente colou também outra tampinha de garrafa aqui na parte de baixo do papelão e também colou o canudo, que eu não tenho agora, na tampinha de garrafa que ficava em cima do transferidor. Nosso segundo passo foi fazer o tripé. O tripé foi simples, a gente pegou uma garrafa PET, cortou ao meio e na parte da boca da garrafa a gente fez 3 cortes verticais. Com o professor, a gente colou as madeiras nos 3 cortes verticais com cola quente. Após isso, a gente enroscou essa parte de cima no tripé e finalizamos o trabalho. Bom dia! Vou falar um pouquinho sobre os cálculos do teodolito. No dia que a gente foi fazer essa atividade,
Primeiro medimos a altura do teodolito, aí depois medimos a distância dele até onde a gente queria achar a altura e medimos também os graus. E podemos ver aqui que a medida dos graus que a gente conseguiu observar foi de 40. E a tangente funciona com... A tangente é igual o cateto oposto sobre o adjacente, que é que está do ladinho do ângulo, sem ser a hipotenusa. E fizemos esses cálculos. O x vai ser a nossa altura menos a altura do teodolito e y vai ser a nossa distância. Aí o cálculo ficou, tangente de 40 graus é igual x sobre 0,32, que é a distância. Passamos a distância para lá multiplicando, e tangente de 40 é igual a 0,839. Aí multiplicamos com a distância, isso deu 6,98. E para sabermos a real altura, só precisamos somar esse 6,98 com 1,47, que é a altura do teodolito. E isso deu 8 metros e 45 centímetros. É isso. Esse foi o nosso trabalho do teodolito, pedido por professor Bruno Siqueira. E os integrantes do grupo são Ana Carol, Ana Lívia, Daniel, João Vitor, Júlio César e Maria Clara.